Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para estudar a lição dos adolescentes. Não sei se você já nos conhece, se você já nos segue. Nós somos da Igreja Central Adventista de Campo Grande. Nós somos professores da Escola Sabatina dos Adolescentes. E aqui todo final de semana você pode nos ver, que a gente vai lançar todo sábado, a lição nova daquela semana. É semanal. E o tema de hoje, é esse aqui, ó. Saiam da minha casa. Meu nome é Leslie. Meu nome é Alexandre. E vamos estudar a lição 11, Saiam da minha casa. Sobre o que fala essa lição? Primeiro, antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos começar. Fecha o olho aí. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua lição, Pai. Pela oportunidade que temos também de gravar um vídeo para outras pessoas também que possam aprender um pouco mais de Ti, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude agora a passarmos a lição e as pessoas a compreenderem, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como que é o título da lição mesmo, tia Leslie? Saiam da minha casa. Saiam da minha casa. Vocês imaginam que texto da Bíblia é esse? A história dessa semana, ela está lá em João 2, dos versículos 12 até o 22. E ali conta a história, sabe, tia Leslie? Quando Jesus entrou no templo dele, no templo de Jerusalém, e ele viu que o pessoal estava fazendo um comércio. Eram dias antes da Páscoa, né? O pessoal estava indo para lá para fazer os sacrifícios que eles tinham que fazer da Páscoa. E eles chegaram lá e estava tendo um comércio. Você sabe por que estava tendo esse comércio dentro da casa de Deus? Eles estavam vendendo aqueles animais para sacrifícios, ovelhas, Sim, mas pombos. você sabe por que eles vendiam lá dentro? Não sei. Porque tinha muitas pessoas que vinham de outras cidades distantes. E aí imagina a pessoa trazer lá Um bode, uma ovelha de longe. Então ele vinha o quê? Ele vinha com dinheiro para poder trocar lá dentro, comprar os animaizinhos que eram para o sacrifício, e aí poder fazer o seu sacrifício. E dentro do templo, eles tinham uma moeda própria, que lá eles utilizavam. Só que eles estavam vendendo do lado assim, na frente, dentro do pátio do templo. Eles entravam dentro do pátio, aí tinha o local santo e o santíssimo, mas era dentro do pátio. E lá dentro eles tinham uma moeda própria, que aqui na lição de terça-feira, eu vou adiantar um pouquinho, chama shekel, é shekel, né? C-H-E-K-E, shekel. E o que eles faziam ali dentro que irritou Jesus? Eles tinham um câmbio que era só deles. Então a pessoa chegava ali, eles colocavam o preço que eles queriam para fazer essa troca. Será que era de acordo com a cara do pecador? Não sei. Mas eles faziam essa troca e aí eles ganhavam e lucravam. Mas o pior disso tudo é que os sacerdotes que ali estavam, eles aprovavam esse tipo de negociação, essa desonestidade. Por quê? Porque eles lucravam com o lucro também desses mercadores que estavam lá dentro. E nisso Jesus ficou muito chateado, ficou irado. A Bíblia fala que ele pegou um chicote e saiu derrubando tudo. O texto fala assim: Jesus fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão, virou as mesas e depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui e parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Diz que Jesus ficou indignado, né? Indignado, por quê? Porque às vezes tinham muitas pessoas que iam ali que não tinham tantas condições para comprar. E eles não achavam misericórdia dentro da casa de Deus. E como Jesus, né, que é o Cordeiro Perfeito, não tinha morrido ainda, com essa que era a antiga aliança, eles precisavam matar animais para pagar pelos pecados, precisava ter o derramamento de sangue. Sim. Então, para eles era importante comprar esses animais para fazer o sacrifício, para ter os seus pecados perdoados. E assim, a pomba para você é 10, não, para você é 100. Então pensa, as pessoas que vinham de longe, que precisavam comprar para fazer o sacrifício, ainda eram exploradas dentro do templo. Sim, e eles não contavam com a misericórdia do povo lá, às vezes. Nem do sacerdote. Eles não conseguiam, e isso indignou Jesus. Diz que Jesus ficou indignado com o que viu. Ficou indignado. E no
No livro que a gente está lendo esse trimestre, que é O Libertador, da série... Vou mostrar os dois juntos assim, ó. Da série O Conflito. Assim que a gente estuda a lição. Ele diz assim, ó, os sacerdotes se gabavam de sua santidade, mas não tinham simpatia nem compaixão. Então as pessoas chegavam lá e eles não queriam saber não. O negócio, ou você paga, ou você não vai fazer o seu sacrifício. E isso indignou demais Jesus. Mas tem um ponto interessante, você disse que Jesus pegou o chicote e saiu, mas você sabia que Jesus não bateu em ninguém. Ele somente expulsou. A Bíblia fala, ele assim, irou, mas não pecou. E ele estava com tanta autoridade, tanto poder. Ellen White, nesse livro, nos conta que o Espírito Santo iluminou o rosto de Cristo e a voz dele, que ninguém se insurgiu. Os sacerdotes e esses comerciantes, eles deram o pé dali. Saíram do templo. E Jesus pôde, assim, com purificar depois do templo. Aquelas pessoas que eram humildes, que estavam ali, que precisavam fazer estavam de todo o coração para fazer o sacrifício que apontava para Jesus, né? Uhum. Eles puderam e eles ficaram felizes que Jesus fez isso. E Jesus terminou, a hora que ele termina de expulsar, ele fala uma frase significativa. Ele fala assim, derrubem esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Naquele momento ali, os sacerdotes indignados falaram assim, mas como que você vai levantar se aqui demorou mais de 46 anos para ser construído? Mas ali naquele momento, Cristo ficou quieto, ele só falou essa frase, que significava o quê? O templo dele, o corpo dele. Ele falou assim, vocês se derrubarem em 3 dias eu vou ressuscitar. Uhum. Mas naquele momento ele não explicitou o que estava acontecendo, primeiro, para que os sacerdotes não se vangloriassem, nem fizessem nada, e para que os discípulos dele não tivessem um medo assim já precoce, não passassem a ter aquele temer o que ia acontecer, o sofrimento, antecipar o sofrimento de Cristo. Por isso que ele ali naquele momento ficou dessa forma. E a lição dessa semana, né, diz que a partir daquele momento que começou mesmo a obra de purificação do templo. Ele, como Messias, foi a partir dali. E a lição dessa semana, ela nos ajuda a entender 2 coisas, Tia Leslie. Primeiro, a reverência que a gente tem que ter na casa de Deus. Jesus ficou muito chateado com aquilo que estava sendo feito na casa dele. Será que a gente também não tem agido dentro da casa de Deus de uma forma que não dignifica o lugar santo que é? O quanto é sagrado, né? Porque fala assim que o templo sagrado havia se tornado um lugar de ganância e materialismo. E não é de admirar que quando Jesus chegou, teve que purificar da profanação desse lugar sagrado. Então, traz que a casa de Deus é sagrada. E como a gente tem profanado, às vezes não com vendas, não com materialismo, e ó, que tem igreja que, né, que com venda, materialismo. Então, é claro que a Bíblia deixa que isso é errado, mas às vezes as pessoas estão profanando de outras maneiras, com conversa, com falta de compaixão, com todo tipo de falta de educação dentro do templo, né? E às vezes fica com o celular, às vezes fica conversando, às vezes fica correndo. Então, assim... Isso é interessante, porque aqui no livro... Porque atrás entender, é um lugar sagrado, vocês precisam entender quão importante, quão aquilo deve ser tratado com educação, com carinho, né? No livro Os Escolhidos fala que... não era para ser feito aquilo ali, ainda mais na casa de Deus, porque onde Deus está, aquele lugar é santo. Uhum. Então, ali, Ellen White ressalta que isso foi muito ofensivo a Deus. Jesus estava ali, né, na forma humana, se irou com aquilo que estava acontecendo. Então, quantas vezes também a gente não vem à igreja, como você diz, o pastor está lá pregando, mas a pessoa está ali olhando os stories do celular, do Instagram. Eu já vi gente atender telefone dentro da igreja. A pretexto também de falar, não, estou evangelizando, estou postando. Não, sábado é um dia sagrado. A casa de Deus é um templo sagrado. É claro que hoje ela não tem aquela forma do templo que tinha antigamente, mas aonde Deus está presente, ali é santo. Então, naquele lugar, deixa seu celular quietinho. São algumas poucas horas que você vai ficar tranquilo, que você não vai
ter que ver, que você vai poder se libertar desse negócio para poder prestar atenção. Mas quando Jesus termina falando que derrubem este templo e eu o erguerei em 3 dias, a gente tem que pensar também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que a gente tem feito também para nós mesmos, que acaba não dignificando o nome de Deus. E Jesus também ficaria indignado de saber o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, lendo. E a Bíblia muito fala importante. que é importante que a gente adore em espírito e em verdade. Que você encontra o real sentido da adoração dentro do templo, que você adore ele em espírito e em verdade. Então, se você está preocupado com outras coisas, além de adorar a Deus, isso você já está tirando o foco de Cristo e colocando em outro lugar, né? Sobre esse aspecto do templo, do nosso corpo como templo do Espírito Santo, eu queria ler uma passagem aqui. Na verdade, são textos bíblicos que foram introduzidos aqui de uma forma concatenada para que a gente entendesse. O primeiro texto está em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O segundo texto tem Apocalipse 3:20. Por si mesmo, ninguém consegue expulsar os agentes do mal que tomaram posse do coração. Somente Cristo pode purificar. Lembra que Cristo começou a missão de purificação expulsando os comerciantes da casa dele? Então, somente Cristo pode purificar o templo da alma, que é o nosso coração. E olha, nunca é tarde demais para a gente pedir para Deus, para Jesus nos purificar. Sempre é tempo. Então, a gente tem 2 coisas, né? A reverência e a purificação do templo, que você. E assim, uma coisa fantástica também, que ainda continuando, ele nunca forçará a entrada. Ele sempre respeita o seu livre-arbítrio. Ele é um cavalheiro. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. E o último pedacinho aqui que eu vou ler é: sua presença purificará e santificará a alma, para que ela possa ser um templo para o Senhor, morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:22. Então, tia Leslie, a lição dessa semana a gente pode aprender essas 2 coisas com Jesus. Primeiro, temos reverência na casa de Deus. Entendermos que ali é um lugar santo, um lugar onde Deus está presente, um lugar onde a gente vai para descansar, para reverenciar, para adorar. Ali o momento é de Deus, não é Desde nosso. os pequenos, né? Desde pequenininho, dos bebezinhos, quando eles acostumam a vir na casa de Deus e se acostumam a entender o que é reverência, eles pequenininhos, momento de oração, eles ficam quietinhos, já faz um momento de oração. Então, se você é desde pequeno criado, você chega, né, adolescência, infantil, você não tem essa dificuldade. Mas aí a gente chega, parece que na adolescência, os adultos esquecem da reverência, né? E o segundo aspecto que a gente tem nessa semana também é o nosso corpo enquanto templo do Espírito Santo. Como temos tratado do nosso corpo, o que temos visto, assistido, lido, comido, bebido. Vocês também são um templo. Se o templo de Deus é sagrado e nós somos templos do Espírito Santo, também é sagrado e você deve tratar de uma forma correta. Agora, se a gente não tem tratado certo até agora, a gente tem um sumo sacerdote, um advogado, que quer purificar o nosso templo. E hoje em dia ele é o sacrifício perfeito. Então, ele está a uma oração de distância, é só um pedido. Deus, por favor, purifica o meu ser, me ajude a ser um templo consagrado da presença do teu Santo Espírito. E esse vai ser o melhor momento da sua vida. Faça esse desafio com Deus, ore. Ore, você aí, adolescente, professor, faça esse desafio, Deus me ajuda. Que durante essa semana você pense. Peça para eles pequenas provas para saber que ele está te ouvindo, para saber que ele tem interesse, que ele te ama e ele vai te atender. Que todas as noites, antes de dormir, peça isso, para que Deus veja aquilo que está de errado na sua vida, para que você tenha
a força e o auxílio necessário Para mudar. Amém. Enfim, né, tia Leslie? Pena que acabou o nosso tempo. É rápido, tem dia que é mais, tem dia que é menos, a gente sempre se extrapola, mas a gente se empolga, porque a gente quer que você estude a lição e sinta a presença de Deus, estudando sua lição e entendendo o que Ele quer falar para você. Vamos orar? Vamos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí e fala aí embaixo nos comentários de onde você é, se você tem gostado da lição, se você quer alguma coisa, quer comentar, quer uma mudança. Pode dar sua sugestão. Oremos? Oremos. Eu? Sim, senhora. Querido Deus, muito obrigada pela lição, obrigada pela oportunidade de estar gravando, que o Senhor abençoe esta pessoa, esse adolescente, essa menina, esse menino, esse professor que está aí do outro lado, que ele possa sentir tua presença e que ele possa compreender a lição e fazer a tua vontade. Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. É isso. Um beijo, pessoal. Tchau. Até mais.